Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa encher o seu coração nesse dia de hoje. Estamos no 10º dia do nosso jejum, quarta-feira. Este é o dia que o Senhor fez e tudo que Deus faz é muito bom. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E aí, o Senhor tem feito coisas grandes na sua vida? Você tem expectativa por coisas grandes que o Senhor está fazendo e sobre aquilo que Ele vai fazer? Hoje será um dia especial. Por quê? Porque começamos o nosso dia aqui orando, confessando a palavra. Hoje também é dia de live, nós estamos ao vivo agora. Hoje é dia de célula. Dia de você ver o seu irmão, participar, compartilhar a palavra, ouvir. Com certeza você tem algo também para contribuir. Todas as vezes que você participar de uma célula, lembre-se disso. Você também tem algo para compartilhar, para contribuir. Eu estou crendo que nesses dias de jejum nós seremos surpreendidos. Eu já vi Deus fazer algo no nosso meio, mas estou crendo por coisas ainda maiores. O Senhor tem respondido às nossas orações. Nós estamos sendo abençoados. Mas você sabe, eu tenho uma convicção de que nós experimentaremos de mais favor, de mais unção, de mais graça, de mais consciência de perdão, de aceitação, consciência da nossa filiação. Nós somos filhos amados do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! E aí, você está motivado com esse dia? Está feliz com esse dia? Pronto para receber a palavra? Vamos chamar mais pessoas para participar conosco? Que tal você convidar mais 3 pessoas aí para entrar nessa live junto comigo aqui? Vamos compartilhar hoje sobre Deus, o Deus que ama pessoas imperfeitas. Eu tenho compartilhado sobre isso e o meu coração aqueceu. Sabe quando você fala a respeito de algo e o seu coração aquece? Isso aconteceu comigo nesse domingo, quando eu compartilhei dessa mensagem com esse título, o Deus que ama pessoas imperfeitas. O meu coração aqueceu. Meu coração aqueceu. Eu percebi que é isso que está no coração de Deus. Precisamos falar disso. Muitas pessoas, eles pensam que Deus só gosta de gente que é bom, de gente boa. Alguns concluíram erroneamente que Deus só gosta dos bonzinhos. Você sabe, esses dias eu ouvi uma pessoa falando algo que eu fiquei assustado. Ele disse que em um certo momento, em uma conversa, que alguém teria dito assim: será que compensa continuar sendo fiel? Porque eu sou fiel, mas não vejo a bênção na minha vida. Eu fiquei pensando, falei: oh Deus, muda a mente dessa pessoa. Deus é bom. Deus tem pensamentos bons para você. Deus está planejando surpreender você. Deus, na verdade, Ele quer surpreender você nesses dias. Amém? Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa fé que Deus vai surpreendê-lo. Aleluia! Você sabe, na maioria das vezes, algumas pessoas chegam a uma conclusão de que elas não recebem a bênção de Deus, elas não recebem o milagre, elas não recebem aquilo que elas estão buscando, porque elas concluíram que tem algo de errado na vida delas. Tem algo de errado na vida delas. Tem algum pecado, talvez tenha alguma coisa que aconteceu no passado e ela não tem a convicção que foi perdoada e por isso ela pensa: nossa, será que Deus vai fazer na minha vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que Deus faz na sua vida é pela graça, mediante a fé. E o que é graça?
Você sabe, você acessou a salvação, a maior de todas as bênçãos foi a salvação. Como que você acessou a salvação? Pela graça, mediante a fé. O que é graça? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você precisa ser honesto com a sua resposta. Quantos de vocês realmente acredita que Deus ama e abençoa pessoas imperfeitas? Há um conceito errado na mente de alguns que Deus só gosta dos bonzinhos. Se está sendo abençoado é porque é bom. E aí você coloca também na sua cabeça alguns padrões de bondade para algumas pessoas que você conclui. Tome cuidado com isso. Às vezes, na sua cabeça, você acha que aquela pessoa é boa, por isso que ela foi abençoada. Aí você se coloca na equação, entra na introspecção dizendo, é por isso que eu não sou abençoado, é porque eu não sou bom. Deixa eu falar uma coisa para você. É fácil sair por aí pensando que Deus está longe de você quando você erra. É lamentável, mas alguns pensam que quando eles erram, Deus vira as costas para ele. Deus vira as costas para você. Você sabe, uma das perguntas que eu ouvi, na verdade foi uma pergunta não, foi um pedido. Um dos pedidos que eu ouvi que mais me entristeceu, você sabe qual foi? De um irmão que me procurou e falou assim, pastor, o senhor ora por mim? Eu disse, óbvio que sim. Esse é o meu principal trabalho, aconselhar e orar pelas pessoas. E eu amo fazer isso. Eu amo interceder pelas pessoas. Só que naquele momento, eu não estava sabendo de nada, não tinha entendido, o pedido dele, mas espiritualmente me veio um impulso para fazer algo e eu fiz. Eu falei assim para ele, eu vou orar, mas primeiro você vai orar. Sabe o que ele me disse? Não, pastor, eu te pedi oração, sabe por quê? Eu não creio que Deus vai me ouvir. Poxa vida, aquilo foi assim algo que entristeceu meu coração. Aquele irmão concluiu que Deus não ouve a oração dele. Por que ele concluiu que Deus não ouve a oração dele? Porque na cabeça dele, ele alimentou, não só alimentou, mas como isso se tornou uma fortaleza na mente dele, já não é mais nem sofisma, de tanto ele acreditar, se transformou em uma fortaleza. Sabe qual que é a fortaleza que é sustentada na mente dele? Deus só ouve os bons. Deus só ouve os bons. Eu vou falar uma coisa muito séria para você. A principal razão por que algumas pessoas não querem liderar, a principal razão por que alguns não querem ser enviados, não querem estar à frente de nada, você sabe o que é? A principal razão é porque elas não sabem se podem contar com Deus na hora, como diz aí fora, que o bicho pega. Não sabem se podem contar com Deus no dia mau. Não sabem que pode contar com Deus no dia da luta, porque ele não tem certeza que Deus está ouvindo ele. Foi o caso desse irmão. Mas eu quero dizer para você, isso é uma mentira. É mentira do diabo quando o diabo diz para você que quando você erra, Deus afasta de você. Quando você erra, Deus vira as costas para você. Você acredita mesmo que combina com Deus virar as costas para você quando você erra? Tem pai que faz isso. Agora, não pense só porque você é um pai e faz isso que Deus faz. Não, Deus não faz isso. Eu ouvi alguém dizendo esses dias algo e eu confesso para você que eu concordo com o que ele disse. E eu vou falar aqui porque eu concordo. Se fizer sentido para você, ok. Se não fizer sentido, você desconsidere. Ele disse o seguinte, que na verdade, quando você erra, Deus não te ama do mesmo jeito. Deus não te ama do mesmo jeito quando você erra. Eu ouso dizer a você as palavras que eu ouvi desse irmão. Ele disse o seguinte, Deus ama você um pouco mais quando você erra. Ah, pastor,
Então, eu vou fazer o que está escrito lá em Romanos, né? O próprio apóstolo Paulo fez a pergunta, ele mesmo respondeu. Permaneceremos no pecado, no erro, para que a graça aumente nas nossas vidas, para que Deus goste mais de mim? De modo nenhum. Você já foi liberto e o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Diga amém. Quando ele diz isso, eu entendi o que ele quis dizer. Ele diz o seguinte: você é pai, você é mãe, o seu filho errou e você tratou com erro, né, resolveu a questão, mas por causa disso o seu filho ficou mal consigo mesmo, com a atitude dele. Aí o seu filho entra no quarto, não quer abrir a porta, não quer comer, a mãe fez a refeição, ele não quer sair para comer, ele não quer mais brincar. Deixa-me dizer uma coisa, você permitiria que esse ambiente continuasse dessa forma? É óbvio que não. Você iria se esforçar ao máximo para contornar aquela situação, talvez iria dar uma ênfase até maior nesse filho que está com essa atitude, porque você quer ir próximo. Se você faz isso, muito mais Deus. Quando você erra e se afasta de Deus, você sabe o que acontece? Deus imediatamente vai até você, porque Deus se importa com você, Deus ama você e Deus não quer você longe dele, porque longe dele você vai ficar mais, você vai ficar afastado. Quando você fica afastado, isolado, você é uma presa fácil para o inimigo. Então quando você erra, o nosso Senhor, o nosso Deus, que é também o seu Deus, Ele vai até você e Ele traz você para perto. Aleluia! Mesmo quando você erra, Ele não desiste de você. Eu quero lançar mão aqui de 3 rápidos exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar para você hoje é um exemplo de Pedro. Alguns concluem que quando nós erramos, Deus existe de nós. Mas eu quero falar com você sobre Pedro. Você lembra de Pedro? Nós lembramos de Pedro. Mas uma das coisas que mais nós lembramos de Pedro foi quando ele negou Jesus. É fato. Agora eu te faço uma pergunta. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo? Sim ou não? Sim, ele sabe todas as coisas. Mesmo assim, ele o escolheu. Deixa eu falar uma coisa para você da parte de Deus. Quando você erra, você pensa que você estragou tudo, que Deus agora não quer saber de você, que você agora estragou o seu propósito, o seu chamado. Isso tudo é engano. Isso tudo é sofisma, mentira. O sofisma é uma mentira com cara de verdade. Aí você fica lá piedoso, chorando, dizendo: ai, eu ofendi a Deus, eu entristeci o coração do Senhor, o Senhor está muito triste comigo, eu não servo para nada agora, eu não quero mais servi-lo, Senhor, levanta outro. Aí tem gente que acha que isso é que atrai o coração de Deus. Qual o pai saudável que quando o filho fala para ele: pai, eu errei, eu acho que eu não sou digno nem de ser seu filho, vou embora de casa, nunca mais quero te ver. O pai vai falar: que loucura é essa? Vamos esquecer isso e vamos bola para frente. É assim ou não é, gente? É assim ou não é? É óbvio que é. Então deixa eu te falar uma coisa. Pedro, ele era aquele discípulo, aquela pessoa que se gabava um pouco da sua performance. Pedro gostava de dizer, né, que todo mundo poderia negar Jesus, menos ele. Jesus disse: olha, Pedro, essa noite Satanás pediu para você andar com a sua vida, mas eu estava orando por você, eu roguei ao Pai para que o Pai pudesse guardar você, para que você não desfalecesse e você pudesse realmente, depois que você permanecer firme, se converter, avisar os seus irmãos. Jesus disse isso para ele. Depois de ouvir tais palavras, você sabe qual foi a atitude de Pedro? Pedro falou o seguinte: ô Senhor, eu estou pronto para a morte, eu estou pronto para o que der e vier. Jesus vira para Pedro, olha nos olhos dele e diz: antes do canto do galo você vai me negar 3 vezes. Pedro se gabava que ele era bom,
que ele estaria disposto a morrer por Jesus. Mas Jesus falou: ô Pedro, você não tem essa realidade. Deus sabe quando nós não temos algumas realidades, que às vezes nós pensamos que temos. Por isso é importante ser humilde, ser simples diante de Deus. E aí Pedro sustentou isso. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, nem foi dias depois, no mesmo dia, o Senhor é levado para ser crucificado. E aí o que acontece com Pedro? Pedro foge. E aí Pedro está andando num lugar, uma pessoa olhou para ele e falou: vem cá, você não é discípulo dele também? Pedro deu uma olhada para o lado, olhou e disse: não o conheço, nem sei quem é este homem. Primeira vez. Na segunda vez, Pedro estava em um lugar, alguém olhou para ele e falou: eu já vi você com ele, você é discípulo dele. Pedro disse: não sei e já estou indo embora. Na terceira vez, o pessoal estava numa fogueira, Pedro se aproxima dele e Pedro fez uma pergunta, uma pessoa respondeu e Pedro começou a conversar. Uma criada olhou para ele e disse: o seu sotaque é de Galileu, você também é discípulo dele. Pedro disse o quê? De maneira alguma. Quando Pedro diz isso, diz a Bíblia que o galo cantou. Uau! Pedro errou. O erro de Pedro não foi simples. Talvez tem gente que pensa que a gravidade de pecado é só coisas morais. É terrível, mas acredite, negar Jesus é algo muito grave. Negar Jesus é algo muito grave, ainda mais para quem viu ele sendo transfigurado, viu o céu se abrir, viu ele ressuscitar mortos, viu ele curar pessoas, viu ele libertar pessoas, viu o céu aberto e a voz que dizia: este é o meu filho amado. Para uma pessoa como Pedro, que viu, que presenciou tudo isso, negar a Jesus é algo gravíssimo. É como na multa. Tem multa que é algo leve, tem uma que é grave e tem outra que é gravíssima e tem outra que eu nem sei falar o nome. Pedro negou. E aí você pensa: nossa, Pedro negou e agora Jesus virou as costas para ele. Diz a Bíblia que quando Pedro se virou, Jesus olhou para ele. E Pedro saiu dali e ele foi, diz a Bíblia, que ele chorou amargamente. Mas qual foi o problema? Qual foi o problema? Jesus foi morto. Pedro não teve oportunidade de voltar atrás. Pedro não teve oportunidade de dizer: ô Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Se o Senhor me der uma oportunidade, uma chance, eu não vou fazer isso novamente. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu penso por mim que, eu tenho por mim, melhor dizendo, que Pedro alimentou aquela culpa. Eu estraguei tudo. Eu acabei com tudo. Como que agora eu vou ser usado por Deus? Como que agora eu vou ser um canal? Deus falou que eu seria uma grande coluna, que eu iria expulsar. Como que eu posso fazer agora? Eu errei. Você sabe, o seu erro não é maior do que a misericórdia de Deus. O seu erro não é maior do que o amor de Deus. Em Marcos capítulo 16, no versículo 1, diz a Bíblia que bem cedinho, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo para embalsamar Jesus. Mas quando elas chegaram, diz a Bíblia que a pedra já estava removida e tinha um anjo em cima da pedra. E elas perguntaram: aonde está? Fala para nós que nós vamos lá. E esse anjo disse: uau, isso é poderoso. Ele disse: vocês buscai Jesus Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Uau! Isso tem me tocado. Domingo, quando eu compartilhei essa palavra, me tocou muito. Me tocou muito o momento que eu estava preparando, quando ele disse: e a Pedro. E a Pedro. Avisa para Pedro que está tudo bem.
Avisa para Pedro que eu já o perdoei. Avisa para Pedro que eu não virei as costas para ele. Avisa para Pedro que eu amo ele. Avisa para Pedro que já está perdoado. Eu quero dizer para você hoje, não sei o que você fez, não sei talvez se você tem alimentado esse pensamento, talvez tenha, aceitado culpa, condenação, mas o Senhor está dizendo o seu nome hoje. E avisa também ao Francisco, avisa também ao Hernani, avisa também ao Mateus, avisa também a Elisângela, avisa também a Janaína. Eu não sei qual é o seu nome, mas o Senhor está dizendo, e avisa ele também, que eu já o perdoei, que está tudo certo, não há mais culpa, não há mais condenação. E você sabe de uma coisa? Pouco tempo depois, o Senhor ressuscita, fica com os discípulos, 40 dias, depois disso Pedro começa a liderar um mover, eles vão para o cenáculo, ora, busca insistentemente pela promessa do revestimento de poder. Pedro é revestido de poder, junto com os demais apóstolos, as mulheres dos irmãos, 120 pessoas, Pedro é cheio do Espírito, Pedro se levanta na autoridade, lidera aquele mover, e na sua primeira pregação, você sabe quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas. Esse é o maior registro de um número de pessoas sendo salvas no mesmo dia na Bíblia. 3.000 pessoas foram salvas. Sabe através de quem? De Pedro. Esse que tinha há 52 dias atrás negado Jesus, agora ele está sendo usado por Deus. Eu quero dizer, quem sabe hoje não é dia de você abandonar a culpa. Talvez você alimentou a culpa de achando que tem algo de errado entre você e Deus, de que você não engravida porque tem algum problema, de que você não paga essas contas porque tem algum pecado, que você não prospera por causa disso, que Deus não vai te usar por causa do seu problema. Eu estou aqui hoje dizendo para você, Deus ama pessoas imperfeitas. Aos nossos olhos, ao nosso padrão, nós jamais estabeleceríamos um líder, um pastor, depois de ter negado a Jesus 52 dias, mas a graça de Deus é maior do que a vida, a graça de Deus é maior do que o seu erro. Pedro, esse Pedro que negou Jesus, que virou as costas para Jesus, Jesus falou, o meu amor por você é maior, eu não vou virar as costas para você. Você pensou que eu ia te deixar? Você pensou que eu ia te abandonar? E olha eu planejando para você que coisas boas. Eu vou te usar para libertar pessoas, para curar pessoas. Depois Pedro cura um homem, depois ele continua pregando, um acréscimo de mais 2.000 pessoas. Agora vai um número, sobe para 5.000 pessoas, e depois mais cidades, depois mais pessoas. Sabe por quê? Porque Deus ama pessoas imperfeitas. Quantos de nós estamos paralisados? Você paralisa quando você se coloca na equação. O diabo paralisou você quando ele colocou você na equação. Deus não precisa de você para te abençoar. Deus não precisava da obediência de Pedro para abençoá-lo. Deus não precisava da performance de Pedro para abençoá-lo. Deus não precisava da obediência. Nossa, eu nunca vi falar tanto de obediência como se fala hoje. Eu sou contra a obediência? Óbvio que não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você tivesse 1.000 chances, você erraria as 1.000 chances. Se você tivesse 100.000 chances, você erraria as 100.000 chances. Por isso que Jesus entregou para você. Por isso que Deus entregou para você Jesus. Se eu tivesse 1 milhão de chances, eu erraria em todas elas. Por isso que Deus me deu Cristo. Cristo. Eu sou abençoado por causa de Cristo. Você é abençoado por causa de Cristo. Não é por causa da sua obediência. Cristo abençoou, Deus abençoou Pedro por causa de quê? Da performance dele? Me fala alguma característica que fez o Senhor usar Pedro. Alguns falam por causa do arrependimento. Irmãos, tem gente que arrepende, mas mesmo assim não é usado. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa crer que Deus ama e abençoa e usa pessoas imperfeitas. E aqui me faz lembrar do segundo exemplo, o exemplo de Jacó.
A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você sabe, eu até consigo compreender Deus ser chamado de o Deus de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o patriarca. Abraão ofereceu o seu filho Isaque. O que falar também de Isaque? O filho da promessa. Isaque é alguém manso, humilde, obediente. Isaque é alguém realmente tranquilo. Agora, Jacó. A história de Jacó é marcada por mentiras. A história de Jacó é marcada pelo engano. Eu estou aqui fazendo apologia à mentira, ao engano? Óbvio que não. O erro traz consequências. Eu não estou incentivando ninguém a errar. O que eu só estou incentivando e estou fazendo isso com convicção e sou intencional ao fazer isso, é que se você errou, não pense que agora Deus virou as costas para você. Se você falhou, não pense que está tudo acabado. Você pode se levantar e crer na graça de Deus. Crer que Deus pode usar você como Ele usou a Pedro. Você sabe, Deus ser chamado de o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é meio embaraçoso. Por quê? Porque Jacó mentiu. Jacó mentiu para o pai. Jacó roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão. Mas você sabe, Deus fez questão de registrar e de colocar na Bíblia. Escreve aí, eu sou o Deus de Abraão. Escreve aí, eu sou o Deus de Isaque. Escreve aí também, eu sou o Deus de Jacó. Não aconteceu isso, tá? Talvez alguém, o Espírito, vamos falar um negócio muito, uma elucubração aqui na minha mente. Talvez no momento que veio a inspiração para escrever a palavra, né, não aconteceu isso. Uma pergunta imaginária. Talvez surgiu uma pergunta, mas Senhor, não seria melhor o Senhor colocar o Deus de Abraão, Isaque e de Israel? Porque você sabe, o nome de Jacó foi transformado para Israel. Não seria melhor ser chamado o Deus de Abraão, Isaque e Israel? O Senhor falou, não, faz questão que coloque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabe por quê? Que Deus fez questão de ser chamado de o Deus também de Jacó? Para dizer para todo mundo que Ele é também o Deus das pessoas imperfeitas. Que Ele é o Deus daquele que é imperfeito. Você sabe, Deus é também o meu Deus. É o Deus de Abraão, Isaque e é o Deus do Francisco. É o Deus de Abraão, Isaque, mas é o Deus também da Larissa. É o Deus de Abraão, de Isaque, mas é o Deus também do Marcelo. Esse é o nosso Deus. É o Deus daqueles que são imperfeitos. E o terceiro e último exemplo é o exemplo da mulher samaritana. Esse exemplo está registrado em João 4. A Bíblia diz que em João 4 registra o momento que Jesus passa por Samaria. O texto faz questão de dar essa ênfase. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era-lhe necessário passar por Samaria? Samaria fazia parte da rota dos judeus? Não. Os próprios discípulos de Jesus tentaram persuadi-lo dizendo, mestre, vamos passar por outro caminho, o outro o outro até é um caminho mais curto, é um caminho mais tranquilo. Mas Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Por que passar por Samaria? Porque Samaria tinha uma mulher de má reputação. Tinha uma mulher que tinha casado 5 vezes. Quantas vezes? 5. E ela estava amaziada. E o 6º marido não era marido dela. O 6º homem que ela estava nesse relacionamento não era o marido dela. Ela já tinha casado com 5 e estava no 6º. Olha, nos nossos dias de hoje, isso não é bem visto. Nos dias de Jesus, mais ainda. Ao tanto que aquela mulher foi buscar água na hora sexta. Que hora que era essa? Era a hora que pessoas de má reputação,
gente discriminada pela sociedade, pelos religiosos. Eles reservavam esse horário para eles irem buscar água. E Jesus chegou primeiro. Diz depois de um tempo que essa mulher chega. Todas as vezes que Jesus quer encontrar você, ele sempre chega primeiro. Para que a glória seja toda dele. Não tem esse homem que diz que buscou Deus primeiro. Não, ele que te buscou. Ele que te encontrou. Ninguém pode ir até ele se ele mesmo não o atraiu. Ninguém pode ir até Deus dizendo, eu fui até ele pelos seus méritos. Se você foi, é porque ele te atraiu. Quando ele chegou, quando aquela mulher chegou, ele já estava. Lá não tinha nenhum religioso, porque os religiosos não se davam com os samaritanos. Apesar de Samaria ser uma cidade religiosa. Mas aqueles homens, de maneira alguma, se relacionavam com aquela mulher. A sociedade discriminava aquela mulher. Mas Deus não. Jesus foi enviado para aquela mulher. Jesus foi enviado para salvar aquela mulher. Sabe por quê? Porque não é Deus somente daqueles que acham que são bons. Deus é Deus daqueles que são imperfeitos. Daqueles que às vezes têm uma má reputação. Daqueles que os familiares dizem, não mistura muito com essa pessoa, não. Deus é Deus desse também. Deus é Deus daqueles que foram recusados pela religião, pela sociedade, porque talvez tenham um passado terrível. E você sabe, essa mulher chega e aí o Senhor fala para ela, dá-me de beber. Jesus chegou na fonte e ela disse, como sendo tu um judeu me pede água? Os judeus não se dão com os samaritanos. É religião. Essa coisa de falar, os evangélicos não se dão com os católicos não se dão com o evangelho. Tudo isso é religião. Até hoje. É a mesma coisa. Essa mulher queria conversar com Jesus com base na religião. E aí o Senhor falou, se conheceras o dom de Deus, tudo que um homem precisa, tudo que um ser humano precisa é conhecer o dom gratuito de Deus. A palavra dom é charisma, é presente. A palavra dom é algo que Deus dá para você. Ele deu uma suspirada e falou, se você conhecesse, se você soubesse o presente que eu trouxe para você, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede dar de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Aquela mulher diz, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Para Jesus aquilo era uma fonte, mas para aquela mulher era um poço. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais certo que seja um homem ou uma mulher, por mais perfeito que ele seja, por mais lindo, bonito, maravilhoso, por mais rico, ou por mais pobre, ou por mais necessitado, ou por mais abastardo, ou por mais alto, por mais grandioso o nome deste homem, ou talvez o homem mais rejeitado de todos, todo homem um dia vai chegar no poço. Todos nós, um dia vamos chegar em um poço. Quantas pessoas talvez hoje estão no fundo do poço? Quantas pessoas talvez hoje estão no fundo do poço, estão dizendo, acabou para mim. Aquela mulher dizia o seguinte, Senhor, o Senhor não tem como tirar porque o poço é fundo. Mas vocês sabem o que Efésios 3,18 diz? A fim de poderes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Talvez você hoje está num poço tão fundo de vícios, de coisa errada, de um relacionamento errado, vivendo uma vida errada, uma culpa, algo. Mas eu quero dizer, não há poço tão fundo que a profundidade do amor não possa te alcançar. Não há algo que você tenha feito tão terrível que Deus não possa transformar e mudar. Não sei o que você fez, mas hoje mesmo Ele quer oferecer perdão para você. Aquela mulher teve um encontro com Jesus.
E ela foi lá e convidou toda a cidade. Ela se transformou em uma das maiores evangelistas. Ela ganhou uma cidade. Sabe por quê? Porque ela encontrou com o Senhor. Aí você fala, nossa, tem irmão que não está qualificado para ser usado por Deus. Pois é, Deus não somente perdoou, salvou uma mulher que tinha uma reputação como essa e usou ela para salvar uma cidade. Duvidas? Leia João capítulo 4. Então, toda a história, a partir do versículo 35, aquela mulher foi lá e convidou toda uma cidade. E aquela cidade foi e encontrou com Jesus. Meu Deus! E você aí dizendo, e você aí talvez pensando que não pode ser usado por Deus. E você aí até hoje alimentando um pensamento de que Deus está lembrando de alguma coisa que você fez, por isso que você não pode ser usado por Deus. Sai desse lugar hoje em nome de Jesus. Se Pedro tivesse aceitado a culpa, ele nunca teria sido usado por Deus. Se aquela mulher tivesse ficado presa no passado dela, do relacionamento dela, dos maridos que ela teve, da separação que ela teve, aquela mulher estava sofrendo. Cada relacionamento que ela finalizou, cada casamento que foi terminado ali, ela sofreu. É sofrimento quando termina um relacionamento, um namoro, noivado. Agora imagina um casamento, 5. Eu fico imaginando a história daquela mulher. Talvez um filho que ela amava tanto quis morar com o pai, o outro ficou revoltado com ela, foi embora. Talvez houve traição por parte dela, por parte dele. Talvez ela se envolveu com um desses, terceiro ou quarto, que ela, na verdade, ela se envolveu, foi um amante, depois terminou, esse cara morreu. Imagina a vida dessa mulher. Quando ela disse que o poço era fundo, ela estava se referindo a ela. Quando ela disse que o poço era fundo, ela estava, na verdade, falando, essa é a minha história. Esse poço aqui, ele revela, é muito fundo. Será que o Senhor consegue? Não há poço fundo demais que o amor de Deus não possa te alcançar. Se o Senhor alcançou essa mulher, eu creio que Ele vai alcançar você também. Você sabe, eu ouvi uma história que me abençoou demais. E eu vou abençoar você com essa história. Nós vamos finalizar e vamos orar juntos. Essa história é a história de um homem que ele teve um passado terrível. Muito, muito. E ele chegou à conclusão que para ele não tinha mais perdão. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele errou demais, aprontou demais, fez muita coisa errada. E a história conta que ele estava nesse momento, e aí ele ouviu uma palavra parecida como essa, que havia solução para ele. Ele terminou de ouvir e disse, eu não acredito. E aí o pastor disse, no momento da pregação, assim, se você não acredita, vai falar com Deus. Ele falou, para que eu vou falar com Deus? Ele não vai me ouvir. E aí ele foi deitar e disse assim, Deus, eu vou te falar o seguinte, eu vou ser honesto, eu não acredito que há solução para mim, mas eu vou te pedir, talvez pela última vez, se houver uma solução, me mostra então. E a história conta que esse homem dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele estava numa biblioteca gigante. Ele falou que a sensação era que ele estava, na verdade, não somente em um estádio, parecendo como se tivesse juntado, emendado um estádio com outro. Era uma biblioteca gigante, gigante, gigante. E tinha livros de cima, desde do chão até o teto, cheio de livros. E esses livros, esses registros, era a história da vida das pessoas. E quando ele puxou a gaveta, qual foi a surpresa dele? É que ele encontrou um cartão lá, que esse cartão, na verdade, eu vou pegar aqui uma coisa aqui rapidinho só para te mostrar. E ele disse então que ele pegou um cartão, e quando ele pegou um cartão, era um cartão, uma ficha nessa gaveta com os pecados dele.
Aí ele meio que assustou, jogou no chão, e aí ele foi muito para frente e abriu, aí tinha mais coisas que ele tinha feito. As pessoas que ele enganou, que ele mentiu, que ele roubou, traiu. Aí ele foi mais para frente e viu mais coisas no nome dele. Aí ele disse, tudo isso aqui sou eu. Aí ele ficou revoltado, voltou, pegou aquelas fichas e tentou rasgar aquela ficha. E ele tentava com todas as forças. Essa história é para exemplificar, às vezes, a nossa história. Nós queremos resolver os nossos problemas com as nossas mãos. Nós achamos que temos essa força para resolver o problema do pecado. Tem gente que fala que nós banalizamos o pecado, que nós tratamos o pecado como algo leviano. Fala pelo contrário. O pecado é tão sério que Deus teve que matar o seu filho. Mas o problema é que o homem acha que ele consegue vencer. Tem pastores ensinando a vencer pecado. Se um pastor consegue ensinar alguém a vencer pecado, por que Cristo teria ter morrido? Era só alguém, Abraão ter ensinado, Moisés ter ensinado, Elias. Será que realmente esses camaradas não conseguiram? É óbvio que não. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus foi batizar, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele homem tentou rasgar as fichas e não conseguiu. E no sonho, ele bradava, eu não disse, eu não falei que para mim não tinha solução, tudo isso aqui é a minha vida. E ele gritou. Quando ele gritou, ele disse que de repente parece que entrou uma presença tão poderosa, nas palavras dele, que ele nunca tinha sentido aquilo antes. E ele disse que sentiu alguém colocar a mão nas costas dele e disse, ei, ele virou. Quando ele virou, ele falou, eu vou te ajudar. E ele então disse que ele ajudou ele a pegar as fichas que tinha caído no chão. E ele viu que no seu dedo tinha sangue. E ele, com o seu dedo, como se fosse um sangue, como se fosse também como se fosse um canetão, um bastão. Ele disse que com o seu dedo, ele passava o dedo em cima do nome dele, que tinha cometido aqueles pecados. E ele escreveu em cima, Jesus. E no final da ficha, ele escreveu, está pago. Ele começou a chorar. E ele saiu pegando as fichas, abrindo aquelas gavetas, numa velocidade incrível. E eram tantas coisas, e todos ele fazia a mesma coisa. Ele passava o dedo, riscava o nome dele e colocava Jesus. E embaixo está pago. Eu quero dizer para você hoje, essa é a minha, essa também é a sua história. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, 13 e 14, diz que ele cancelou o escrito de dívida que constava contra nós, que nos era prejudicial. Deixa eu te falar, hoje o Senhor já pegou a sua ficha. Tudo que você fez, e vou ampliar, tudo que fizeram com você, o Senhor já perdoou e Ele está dizendo, está pago. Essa é a principal chave para você hoje desfrutar da vitória. Eu concluo dizendo, Deus ama pessoas imperfeitas. Deixa eu orar por você. Pai, nós acabamos de ouvir o Evangelho. Nós acabamos de ouvir do que Cristo fez por nós lá na cruz. Mas eu não quero que essa palavra seja apenas tida como uma boa palavra, como uma palavra boa de se ouvir. Eu quero que essa verdade penetre o mais profundo do ser desses irmãos, dessas pessoas que estão me ouvindo. Que essa verdade possa tocar o seu coração. Que agora mesmo, você que está aí na sua casa, alimentando a culpa, o Senhor está dizendo para você, eu já peguei a sua ficha, já tirei o seu nome. É como se você nunca tivesse feito isso. Eu quero dizer que está pago. Todo erro, tudo que você fez no passado está perdoado para a glória de Deus Pai. Eu quero abençoar você nesse dia e declarar sobre você não há mais culpa, não há mais condenação. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família,
que você possa ser um canal de Deus hoje, pegando o link dessa live e enviando para mais 5 pessoas. Fica na paz, tenha um excelente dia, em nome de Jesus.